Oi, pessoal. Meu nome é Soraya Santana, tá? Eu sou professora de Ciências Humanas da Rede SESI, tá? E estou aqui para compartilhar mais uma aula de conhecimento com vocês, tá? Compartilhar. Então, hoje nós estaremos falando, na área de Ciências Humanas, sobre as teorias clássicas da sociologia, aquelas que não deixam de cair em grandes exames, tá? E também nos nossos SSAs da vida, tá certo? Então, as teorias clássicas, eu costumo sempre afirmar que ela é como aquele colarzinho de pérola, que nós nunca devemos deixar de estar guardadinha aqui a informação na nossa memória, tá? Ela também como aquele tubinho preto, né, das meninas que gostam, tá? E sempre está ali no guarda-roupa, pronto para uma emergência, tá? E para deixar vocês super chique no diálogo, tá bom? Então, vamos lá para mais uma aula de ciências humanas com teorias sociológicas, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, dentro das teorias sociológicas, tá? Nós não podemos esquecer, tá, que as mudanças sociais, tá, tipo, tal, iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, e as diversas revoluções que nós tivemos dentro da sociedade, tá, elas nos ajudaram a estruturar esse contexto explicativo que nós temos hoje sobre a nossa sociedade, tá? Pegarmos o iluminismo, vamos trazer, né, a questão do conhecimento, o homem como um centro de tudo, a racionalização das atividades do homem, tá? Então, a sociedade ela começa a ser estruturada nesse contexto. Entenderam? Pronto, então vamos lá. Para falar um pouquinho sobre essa questão, nós vamos ter aí, né, eu costumo sempre afirmar que o Sam Simon, né, ele deu uma base muito boa para alguns pontos, para que ele pudesse exteriorizar sobre os seus pensamentos, sobre a sociedade, e ele pudesse analisar essa sociedade, né, como uma ciência e a imaginação. Ou seja, né, a ciência moldando essa sociedade para que ela pudesse caminhar melhor. Mas eu vou um pouco atrás do Augusto Comte, tá? Eu vou um pouquinho atrás porque novas abordagens, né, descritas por alguns autores, trazem à tona alguns sociólogos e filósofos, por exemplo, do século XIV, XV, por exemplo, historiador, filósofo e historiador árabe, já escrevia que e realizava uma análise dessa sociedade, tá? Que era a sociedade berberes e árabe, tá? O IBM Khaldun, tá? Ele traz uma análise já daquelas sociedades ali, da sociedade árabe, da sociedade berbere, certo? E onde ele cogitava a ideia que a solidariedade social era o sucesso de uma sociedade, tá? Então, ele já fazia essa análise lá no contexto do século XIV e do século XV, ok? Novamente, trago outro antecessor, né? No caso aí, nós temos o Adam Ferguson, né, que ele declarava aí que o crescimento da sociedade, já dentro de uma visão capitalista, né, se dava às custas dos valores tradicionais, né? E que esses mesmos valores tradicionais, eles poderiam ser enfraquecidos pelo capitalismo, tá? Levando àquela sociedade uma semente de destruição. Nossa, né? E, e forte isso, tá? E pararmos, nos debruçarmos sobre esse tipo de conhecimento, nós temos uma visão, uma temporalidade, né, uma ponte do tempo, que a gente quiser, a gente fica passeando entre o passado e o presente, o passado e o presente. E assim nós vamos constituindo uma evolução social e também vamos tentando aí dar a nossa carga dentro de uma sobrevivência dentro da sociedade, certo? Mas eu não poderia, né, deixar de fazer uma introdução, tá, com o Ibn Khaldun, aí o Ferguson, mas também trazer a questão do Auguste Comte, né? Onde ele vai nos dar um respaldo, tá? Ele vai nos dar um respaldo de analisar a sociedade como uma investigação científica.
tá? Considerado o pai da sociologia moderna, né? Então, ele vem com essa questão da observação das leis que governam essa sociedade, né? A estabilidade social e a mudança social, né? Então, o entendimento científico dessas leis poderiam, sim, fazer essa mudança, tá? Então, é mais uma vez trazer para o nosso contexto que se nós quisermos realmente, né, se de fato houver um desejo de mudança social, gente, não tem como ter mudança social se não houver uma investigação científica, né? Se não houver hipóteses levantadas, se não houver estudos, né, levantados e concluídos para que nós possamos mudar a nossa sociedade. Né? E ele diz o seguinte, né, que a ciência ela poderia ser usada para a construção de um mundo melhor. Claro, é evidente, né? Tá? Então, o homem sim, a sociedade sim, sempre viveu essa lei dos três estágios. Tudo bem? Vamos lá. Próximo ponto a ser estudado, nossa, esse é aí o gargalo, né? Em que nós vamos observar todas as questões indutivas da sociedade, né? O Karl Marx, ele vem com a questão do Karl Marx, ele vem com a questão do materialismo histórico dialético, né? Sobre a sociedade, ou seja, para que tudo acontecesse hoje, houve um antecedente, né? Houve um histórico, houve uma evolução da sociedade e há um historicismo em cima do que acontece dentro da sociedade. Ninguém hoje tem precarização do trabalho se não analisarmos a Revolução Industrial como ela aconteceu, se não analisarmos as evoluções que a indústria vem, que elas vem passando, né? E que o homem também, caminhando a parte dessa modernidade, vem se colocando diante desse processo, tá? E então ele diz o seguinte, que compreende que a história da humanidade é baseada numa relação dialética entre as classes sociais, né? Então, essa relação dialética está também muito ligada à questão da luta de classes, tá? Então, nós vamos sempre ter, né, uma estrutura e uma infraestrutura, né? Nós vamos ter uma superestrutura, uma infraestrutura que vai analisar essa vivência dentro da sociedade, tá? No caso do capitalismo, a divisão vem com a questão das classes, né? O capitalismo ele traz muito essa questão de classes, que vem desde a época aí da Revolução Industrial, burguesia, proletariado, né? Os donos do meio de produção e os empregados das fábricas, tá? Então, dentro desse contexto, nós vamos observar que o trabalho ele foi um agente constitutivo da sociedade. Então, o trabalho ele sempre trouxe essa visão analítica de crescimento da sociedade, tá? Então, nessa contextualização, nós vamos também observar o seguinte, né? Ele pondera essa questão do controle dos meios de produção e ele enriquece a burguesia, ou seja, esse controle dos meios de produção pela burguesia sempre vai enriquecer essa classe. O proletário ele vende o seu trabalho e a burguesia permanece na exploração. Ou seja, o proletário está sempre ali na entrega do seu trabalho, que por muitas vezes, né, na visão do marxismo, ele não está bem remunerado. Né? Então, isso é uma constante, né? É uma constante histórica entre nós, trabalhadores, tá certo? E que a sociedade, né, tem duas classes, a burguesia e o proletariado. Nós sempre vamos encontrar. Em questão de classe, tá? Eu trago uma figuração para a tua vida pessoal, por exemplo, né? Quem tem irmão mais novo em casa vai entender o que eu estou falando, mas o irmão mais novo, ele chega na pizzaria com a família toda e ele domina o cardápio da pizza, né? Ou seja, o pai chega do trabalho e me diz, olha, me dá o controle remoto que eu cheguei de trabalho agora, né? Então, é sempre uma luta de classes, a gente sempre está em conflito, sempre, não é um conflito armado, entenda, tá? É um conflito de ideias, um conflito ideológico, tá certo? Que sempre vai mover a sociedade em si e as suas relações sociais. E também temos também que enfatizar a questão dentro da contextualização marxista, nessa visão do trabalho, que o homem também perpassa pela questão da alienação, né, dessa visão do trabalho, tá? Onde às vezes ele extrapola, né, em prol de uma significação do seu trabalho, ou seja, de uma significância
dentro do seu trabalho para ele mesmo, tá bom? Então, Marcos, ok, fechado, vamos lá, passando adiante. Então, eu tenho aí o Emile Durkheim, tá? Que vai trazer, né, a teoria, né, do funcionalismo. O Marx ele traz a teoria do materialismo, tá? E o Durkheim ele vai trazer a questão aí, a teoria, né, do funcionalismo, ou seja, ele entende que a sociedade ela é como se fosse um organismo vivo. Quando eu dou essa aula, costumo sempre fazer o bonequinho lá, com os pés, as mãos, né, e explicando cada noção da sociedade. Ele diz também que a sociedade, as instituições, né, cada uma delas tem um papel dentro da sociedade. Né? Se pararmos para pensar, o indivíduo, a religião, o Estado, né, a família, tá? Então, todas elas têm uma noção, têm uma participação dentro da sociedade. Tá? Por exemplo, se eu tenho um indivíduo constituído dentro da sociedade e lhe falta educação, bom, isso aí vai reverberar em outras instâncias. E o indivíduo ele não teve uma base familiar muito boa, né? Isso aí vai reverberar em todo o contexto, em todo o complexo social desse indivíduo. Então, ele diz o seguinte, que por esse complexo ordenado, né, e por fatos que são regidos pelas funções dessas instituições, que temos o motivo, né, nós temos um motivo, um mote para entendê-las. É como se eu jogasse uma palavrinha-chave no quadro e nós fôssemos discutir na visão durkheimiana. Tá bom? Segundo Durkheim, além da compreensão das funções, deveria haver, por parte do sociedade, desculpa, uma compreensão dos fatos que regem as diferentes sociedades, porque eles são fixos, tá? Então, os fatos, eles vão existir. Violência vai existir, educação vai existir, trabalho vai existir, religião vai existir, tá? O que vai nos tornar compreensíveis a essas instituições ou a esses fatos, tá? É o modo que nós utilizamos para compreender essas instituições ou esses fatos dentro da sociedade, tá? Por exemplo, ele coloca a questão dos fatos sociais como coisas, tá? Eles são externos ao indivíduo, coercitivos e generalizados, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, eu tenho o fenômeno, no caso, um fenômeno social, tá? O bullying. Eu, como professora, né, tenho um filho que sofre bullying, por exemplo, né? Dentro do contexto, como educador, eu sei de toda a proposta, né, que se há para combater o bullying, tá? Eu posso ir na escola do meu filho e agir como a professora? Não, né? Eu tenho que trazer a situação como mãe, tá? Organizar o que eu quero, certo, da escola, tá? E depois eu vou me distanciar e observar de longe o que a escola está fazendo para combater o bullying dentro da escola. Eu não posso lá chegar e dizer, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Veja só, eu tenho que analisar o fato como coisa. Eu tenho que deixar ele lá para que as autoridades, né, competentes, aquele fato ali, elas resolvam aquele fato, aquele fenômeno que aconteceu. Tá? Veja só, quanto à questão da sociedade como organismo vivo, tá? Ele diz o seguinte, né, que nós, dentro da sociedade, há uma divisão social do trabalho, tá? Ela pode ser mecânica, tá? E ela pode ser orgânica. Na mecânica, nós temos uma maior coesão social, tá? Nós não vamos ter, por exemplo, a divisão do trabalho, tá? Nós vamos ter um trabalho comunal. Essa divisão, tá, mecânica, ela era exercida na questão das comunidades mais primitivas, tá? Então, naquelas sociedades primitivas, nós temos a divisão social do trabalho, temos de forma mecânica, tá certo? Onde há maior coesão social. Já na sociedade capitalista, essa que nós vivemos,
tá? Nós vamos ter a divisão social. Além da divisão social, nós ainda vamos ter a desigualdade, tá? Então, eu vou trazer o seguinte fato. Na escola, existe gestor, existe administrativo, existe coordenação, existe professor e existe aluno, que são o corpo funcional de frente da sociedade, tá? Mas, professora, não existe um faxineiro. Existe. Cada um está colocado dentro da sua divisão social do trabalho. Tá? Por exemplo, o coordenador pode vir e dar a aula no lugar do professor? Não. Ele pode ali ministrar, mas o professor é que dá aula, ele pode fazer uma coordenação, mas não a questão de dar aula. Por quê? Porque há uma divisão social do trabalho. Ok? Vamos lá? Dentro desse contexto ainda, nós podemos observar, né, o Durkheim ele tem um tema muito pertinente, né? Nós estamos no mês de setembro, tá? Então, ele tem um tema muito pertinente, que é o estudo sobre o suicídio, tá? Então, dentro dessa questão do estudo sobre o suicídio, tá? Ele organiza, né? Ele classifica os tipos de suicídio. Para Durkheim, né, ele entende que o suicídio é um fato social que está presente em todas as sociedades. Ele varia apenas os números e tipos de suicídio desenvolvidos nas diferentes sociedades, tá? Então, dentro de determinadas sociedades, eu também vou ter determinados tipos de suicídio causados, no caso, de maneira científica, como ele fala, tá? Classificados de forma científica, como ele fala, tá? Nós temos, nas visões de Durkheim, os tipos de suicídio egoísta, altruísta e nós temos o anônimo, tá? Então, veja só, mas eu quero te dizer o seguinte, tá? Quanto a essa questão da mensagem, né? Trazendo para o lado, como é que eu posso dizer, subjetivo, né? Eu trago a seguinte mensagem, né? Tudo na vida é passageiro, inclusive as dores e as dificuldades. Por isso, seja forte e não desista, tá? Então, pô, tudo na vida é passageiro. Tudo nós vamos ter um ciclo onde nós vamos passar novamente, passar novamente. Pô, se a gente não for forte, nós não conseguimos passar. E a fortaleza está dentro de nós, tá certo? Então, ó, seja forte, positivo e não desista, tá bom? Então, ó, tipo de suicídio, egoísta, altruísta e anônico, ok? Vamos lá. Bom, colocando em base aí, vamos finalizar aí com o Max Weber, né? Dentro dessa sociologia weberiana, tá? Essencialmente hermenêutica, busca compreender a rede de significados que o homem teceu e se enroscou, ou seja, o homem cria o Estado, o homem cria as leis, o homem se habitua a essas leis, né? E ele mesmo começa a fazer esse enrosco na vida dele, tá? E que em diversas situações ele diz, poxa, poderia ser menos burocrático, né? Mas, cara, tu criou, né? A sua necessidade de criar todo esse rosto que você tem até hoje, tá? Então, veja só. Ele diz o seguinte, argumenta que o ser humano é levado por ações sociais que, por sua vez, são caracterizadas como racionais e não racionais. Soraya, o que, que isso quer dizer? Veja, dentro de algumas ações minhas, umas são racionais e outras não racionais. Por exemplo, né, o cumprimento de uma hora-aula, ação racional. Né? Eu sei que eu tenho um contrato ali para exercer tal hora de cumprimento de aula, então é uma ação racional. Bom, Soraya, no dia das mães, você exige que as suas filhas comprem presentes. Não, gente. Né? Isso é uma ação muito subjetiva, né? Acho que os presentes eles são uma construção, tá? E é uma ação não racional, né? Porque é uma questão simbólica, tradicional, né? Que toda a sociedade gira ali em torno do Dia das Mães, mas os maiores presentes estão no dia a dia, tá bom? Então, dois exemplos aí de ação não racional e ação racional, tá bom? Então, veja só, mas, né? O Weber diz o seguinte também, tá? Que nós temos os tipos, né, ideais de ação social dentro da nossa sociedade. Por exemplo, nós temos a ação racional com relação a fim, tá? Nós temos a ação social racional com relação a valores, tá?
nós temos na não racional a ação social afetiva e na não racional também a ação social tradicional. Por exemplo, na questão da tradição, por exemplo, meu pai senta na ponta da mesa, naquela parte lá da mesa que só tem uma cadeira, né? Então, meu pai senta lá na ponta da mesa quando ele chega em casa. Por quê? Né? É uma questão tradicional, tá? Dele chegar e sentar na cabeça da mesa lá, como o rei lá, né? Tá? E a ação social afetiva é aquela que tem a ver com a questão do presente do Dia das Mães, que eu falei para vocês, né? E tem também a ver com o presente do Dia dos Namorados, né? Que quem achar aí por dia mudar o viés da história. Mas ele diz também que por que nós fazemos isso? Né? Por que nós executamos essas ações? Porque nós temos tipos de dominação. Tá? A sociedade também incorpora no indivíduo, né, os tipos de dominação. Então, quando tu olha para um colega que a namorada dele só faz assim para ele, ó, né? Só faz assim para ele, dá uma olhadinha assim para ele, é dominado, né? É dominado, né? Mas vamos lá aos tipos de dominação. Dominação legal, né? É aquela em que, por exemplo, eu não vou para casa antes dos meus 50 minutos de aula, antes das minhas 3 aulas que eu tenho, por exemplo, em um dia, tá? Para casa, porque eu sei que se eu for, eu vou levar uma falta. Né? Legalmente está totalmente coberto de razão a instituição, certo? Tradicional, vamos lá. O pai, né? O pai como a questão, a figura da casa, ou a mãe como a figura da casa, o chefe da casa, né? Então tem a ver com a questão tradicional, por exemplo, no domingo todo mundo se reúne para o almoço, toda a família se reúne para o almoço, no Natal todo mundo se reúne para o almoço, é uma tradição, né? E carismática, né? Quando você está lá naquele show, né? Que o boizinho lá, faz um dado aí, né? E você lá, cuidado com o dado, ó, se você levar aqui para cá, cuidado com o dado, né? Então, esse dado ele pode ser aí subjetivo, ele pode ter duas facetas, né? É bom a gente ter cuidado aí com essas induções, tá bom? Então, veja só, eu espero aí, né, que vocês tenham compreendido, tá? Eu espero que eu tenha sido clara nos meus objetivos com vocês, que foi o conhecimento, certo? E eu espero, assim, que vocês tenham bastante sucesso, tá? Em tudo que vocês se propõem a fazer. Lembre-se que a sociedade espera por cada um de vocês, né? E a gente está aí para entregar indivíduos, cidadãos plenos, né? Coerentes de sua ação dentro da sociedade, tá bom? Então, tem um exercício aí para a gente finalizar a aula, tá certo? E vamos ao exercício? Vamos lá. Eu coloquei assim, ó. Chama, vem responder, não é? Chama. Uma dominação carismática aí para vocês. Vamos lá. Durkheim se propôs a tarefa de realizar uma teoria da investigação sociológica. De fato, ele compreendeu tal tarefa. E foi o primeiro sociólogo que conseguiu atingir semelhante objetivo. Em condições difíceis, como esse, que só pode ser contestado quando se toma uma posição diferente em face das condições limites e ideais de explicação científica da sociologia. Vamos lá. Para que Durkheim atingisse o objetivo proposto, foi preciso, veja, lembre-se que eu coloquei lá atrás, né, que nós precisávamos colocar o fato lá, tá? O fato lá, observarmos de longe, tá? Se é uma relação com a educação, se é uma relação, e se você estiver envolvido, por favor, se distancia para poder agir de forma correta, tá certo? Então, vamos lá. Será que ele teria que abandonar as pré-noções do que ele já tem? Será que ele tinha que fugir do etnocentrismo? Nossa, a professora falou em etnocentrismo nessa aula. Eu creio que não. Vamos lá. Habituar-se com os fatos sociais quer dizer que eu preciso estar habituado com violência. Não, eu tenho que investigar, eu tenho que estar ali perguntando por que aconteceu, né? Filosofia, gente. Vamos lá. Manter o status quo, logo eu sou professora, logo eu não quero nem saber de quem virou nota baixa e por que virou nota baixa. Eu sou professora. Não, né? Transformar a solidariedade, veja,
Transformação sempre há, né? Nós precisamos saber se ela é evolutiva ou se ela é regressiva, tá? Então, eu fico entre as duas. Abandonar as pré-noções ou transformar a solidariedade. Veja, então, se eu preciso deixar lá o que eu penso para poder resolver o problema, aí, gente, o que a gente responde? Letra A, abandonar as pré-noções, né? É pré-noções mesmo, gente? Pré-noções, né? Pré-noções, tá? Então, vejam aí que coisa interessante, certo? É analisar, tá? Os fatos, mas de forma que você esteja de fora, tá? Abandona essas pré-noções, tá? E vai agir de forma em que, como você tivesse, se não tem possibilidade de resolver, deixa essa pessoa com competência, certo? Muito obrigada. Fico aqui com mais uma aula de Ciências Humanas, Teorias Clássicas da Sociologia, professora Soraya Santana, tá? Segue e contra o forma de responder as questões propostas, tá certo? Muito obrigada. Gratidão, gratidão e gratidão.